Olá pessoal, tudo bem? Nos próximos capítulos da novela O Cravo e a Rosa, Catarina quase cairá para trás ao descobrir a verdade sobre Petrúquio. A moça terá ido até a cidade para conversar com seu pai Batista a fim de descobrir quem fez o empréstimo para o marido. Acontece que ao abrir a sala do pai, em vez de encontrar o bigodudo, Catarina dará de cara com a sua maior rival. Imediatamente Marcela se faz de sonsa. Catarina, que prazer te ver aqui. A mocinha pergunta por que ela está ali, já que queria falar mesmo com o seu pai. Marcela mais uma vez retruca dizendo que é esposa de Batista e que é natural estar ali. A onça, porém, não gostará nem um pouquinho e já começará a colocar as suas garras de fora. Mas Marcela perceberá que está conseguindo tirar Catarina do sério. Neste momento, a Dondoca revela saber quem fez o empréstimo para Petrúquio. Catarina diz que isso é impossível, afinal nem o seu pai sabe que tem muitos contatos. Marcela, no entanto, dá uma risada maquiavélica e diz: "Eu sei, Catarina, é óbvio que eu sei. E sabe por quê? Porque fui eu que emprestei o dinheiro para Petrúquio." Catarina fica com a cara atônita. A mulher simplesmente não sabe o que fazer e diz que isso é impossível, que é mentira e que não acredita em uma palavra sequer de Marcela. A venenosa, porém, dirá para Catarina: "Acho melhor você acreditar, viu, Catarina? Porque é totalmente verdade." Em seguida, a megera mostra a documentação e Catarina continua insistindo que isso é impossível. "É claro que o Petrúquio não aceitou o dinheiro seu, era só o que me faltava. Jamais ele faria isso comigo." A debochada, porém, tentará alfinetar a inimiga e então dirá a Catarina: "Ah, Catarina, você não imagina os juros que eu cobrei." A mocinha então começa a conferir os documentos e logo ela percebe que Marcela está mesmo falando a verdade. Enquanto isso, Bianca se encontrará com o professor Edmundo. A menina finalmente ficará próxima de seu amado, mas o professor terá uma grande decepção com a loira, tão grande que irá partir o seu coração. Quem também ficará de coração partido e uma verdadeira fera será Joaquim, já que o doutor Teodoro lhe contará um grande segredo sobre Batista e Marcela, que deixará o ricaço de cabelos em pé. Mas antes de continuar falando o que vai acontecer na novela, aproveita para curtir o vídeo clicando no botão de joinha aí embaixo. E também já aproveita para me dizer de qual estado ou cidade você é. Além disso, me diz se você gostaria que Marcela ficasse na sarjeta. Acham que ela merece perder todo o seu dinheiro? Além disso, gostariam que Catarina e Petrúquio tivessem um final feliz? Qual o casal que você mais gosta e mais torce na novela? Me conta aqui embaixo nos comentários que eu quero saber a sua opinião, beleza? Vou ler todos os comentários e opiniões que vocês deixarem. Feito isso, então vamos continuar para o vídeo de hoje. Ao pegar os papéis da mão de Marcela, Catarina começará a conferi-los e ficará ainda mais estupefata ao ver que o marido deu a fazenda como garantia. Marcela então continuará com o seu deboche. Como você pode ver, Catarina, o Petrúquio deu como garantia sua fazenda 2 vezes, e isso é um ato totalmente ilegal, porque a fazenda já havia sido dada como garantia uma vez a Batista.
A coitada da Catarina até mesmo começará a passar mal e Marcela perceberá. A megera então perguntará por que ela ficou tão pálida e oferecerá um copo de água. Furiosa com a situação, Catarina tira os documentos na rival e ainda diz: "Você está mentindo, Marcela. Tudo isso é para nos envenenar. Eu não acredito em uma palavra sua." A megera, porém, diz para Catarina que é melhor ela acreditar, pois mais hora ou menos hora a fazenda cairá em suas mãos. Em seguida, a megera ainda fará insinuações de que Petrúquio se atira sempre aos seus pés, querendo ficar com ela dia e noite. Catarina então ficará ainda mais revoltada com essa situação. A ex-dondoca sairá do escritório, deixando Marcela totalmente satisfeita com o nervosismo da pobre coitada. Mas antes de ir embora mesmo, Catarina avisa a rival que essa história não vai ficar assim e que ela pagará todos os seus pecados. Marcela, no entanto, não dará a mínima e continuará rindo e debochando da situação de Catarina. Já na fazenda, Neca e Mimosa mandam Petrúquio tomar um banho, porque haverá um jantar especial. Sem entender absolutamente nada, Petrúquio diz: "Ah, égua, mas o que é que vocês duas estão querendo de mim, hein? Hoje nem é sábado para tomar banho, por que vocês estão me mandando tomar banho?" Neca então diz que pegou uma toalha limpinha para Petrúquio, e Dona Mimosa diz que encontrou um sabonete no meio de suas coisas e oferece para Petrúquio tomar banho. O roceiro, no entanto, diz que não vai enquanto as duas empregadas não disserem a ele o que está acontecendo. As mulheres continuarão insistindo até que Catarina chega. A moça estará simplesmente desolada e ao ver o semblante dela, Petrúquio imediatamente a alfinetará. "Ô Catarina, por acaso você esqueceu que você tem marido? Onde você pensa que você estava até essa hora? Você já tinha que ter voltado para casa há muito tempo, já até escureceu." A Catarina então garante que tinha assuntos para resolver na cidade, mas que não é da conta de Petrúquio coisa nenhuma. Ao ver que Neca e Mimosa insistem para que Petrúquio tome banho, Catarina avisa que não precisa mais. As funcionárias, porém, insistem e garantem que o Petrúquio não vai se arrepender. O fazendeiro então pergunta a Catarina se isso é coisa dela. A mulher, no entanto, avisa: "É coisa nossa, Petrúquio." O cabeça dura, então, curioso, decide ir tomar banho. Mas Neca e Dona Mimosa não escondem a emoção para o grande momento. As duas então dizem: "Ah, Dona Catarina, estamos tão felizes que a senhora vai revelar a verdade para Petrúquio." Neste momento, a onça explode e diz que não vai contar coisa nenhuma para Petrúquio. As mulheres arregalam os olhos e dizem que isso é importante demais e que ela deveria contar. A Catarina, no entanto, não dará ouvidos e dirá que se as duas continuarem insistindo, irão cortar a língua delas e mandam elas sumirem de sua frente. Enquanto isso, Petrúquio estará tomando banho e Calisto irá aparecer. Curioso, o fazendeiro irá perguntar: "Ô Calisto, você que fica enrabixado com a Dona Mimosa e Caneca, você deve saber o que está acontecendo. Vamos, me diz o que a Catarina quer tanto me contar." Calisto não gosta dos comentários do fazendeiro e pede para que ele tenha mais respeito, mas diz que não sabe de nada, pois Dona Mimosa e Neca fizeram greve de silêncio e não disseram sequer uma palavra.
Curioso, Petrúquio manda Calisto descobrir, mas o bigodudo avisa que as empregadas não querem abrir o bico de jeito nenhum. Com medo, o fazendeiro diz que Catarina está armando um bote e que coisa boa não pode ser. Calisto, no entanto, diz para Petrúquio que concorda, afinal Catarina, Mimosa e Neca estão muito estranhas e que até mesmo prepararam um grande banquete. Curioso, o Petrúquio então termina de tomar banho e logo volta para a sala para encontrar Catarina a sós. O fazendeiro se aproxima de Catarina e pergunta: Ô Catarina, o que você quer tanto assim de falar pra mim, viu? Eu vi que você até mandou assim, ó, fazer toda essa comilança aqui e esses doces. O que é que você tem pra dizer pra eu? O homem, porém, começa a olhar os ovos nevados e diz que já está de olho nos doces maravilhosos. Catarina, então, diz que é importante o que precisa falar com Petrúquio. O homem, então, se senta e pergunta o que é. Neste momento, Catarina pergunta se ele realmente quer comer os ovos nevados e Petrúquio avisa que sim, pois é muito bom. A mulher então pega o prato cheio do doce e derruba tudo em cima dele. Em seguida, ela diz: se você gosta tanto assim, então coma tudo, Petrúquio. O fazendeiro fica embasbacado e diz que ela está completamente doida. A Catarina então explode e diz: você não presta, Petrúquio, você não vale nada. Eu soube de onde você conseguiu o dinheiro emprestado, foi da Marcela, vai negar? O homem então confirma para a decepção de Catarina. Imediatamente a onça fica ainda mais brava e então revela: de todas as pessoas do mundo, a única que você não poderia pegar dinheiro emprestado era da Marcela, justamente dela que vive correndo atrás de você. O Petrúquio começa a ficar nervoso e manda Catarina lhe respeitar. A mulher então diz se ele precisou beijar a sirigaita também para conseguir dinheiro. Petrúquio afirma que jamais faria uma coisa dessas em toda a sua vida e os dois continuam a discutir. Petrúquio, no entanto, lembra a Catarina que precisava salvar a fazenda a todo custo. Mas Catarina fica ainda mais revoltada. Nós daríamos um jeito, Petrúquio, um jeito. Mas se a Marcela é tão boa, tão generosa, fique com ela. Catarina, ainda furiosa, começa a pegar todas as comidas da mesa e joga tudo para o marido. O homem fica todo lambuzado. O fazendeiro então tenta enfiar feijão goela abaixo da esposa, mas Neca e Mimosa ouvem a gritaria e vão correndo para segurar Petrúquio, preocupados com a gravidez de Catarina. As mulheres mandam Petrúquio parar com isso imediatamente, pois a violência não irá resolver nada. Mas o fazendeiro conta que está cansado das acusações de Catarina e que fez tudo na maior boa vontade. A mulher, no entanto, diz que não acredita mais em Petrúquio e que tudo acabou de uma vez por todas. Neste momento, a fera vê um carro chegar com Lindinha. Imediatamente ela entra no carro e foge de fininho de carona. Instantes depois, Catarina chega na casa de Dalva e Candoca e pede abrigo. Preocupada, Dalva pergunta o que aconteceu e Catarina revela: eu rompi com o Petrúquio, nunca mais eu coloco os pés naquela fazenda. Eu descobri que ele está se encontrando com a Marcela. A jovem estará chorosa diante da sua terrível descoberta.
Já na fazenda, Petrúquio diz que está achando tudo muito estranho, pois Catarina simplesmente desapareceu. Lindinha então revela que ela entrou no carro e saiu. Petrúquio então fala: "Ah, mas olha só, é tudo muito pior do que eu estava imaginando. Como que o carro ia adivinhar que Catarina estava saindo agora? Deve ter sido tudo armado." Lindinha, porém, começa a falar que tem certeza que o carro não estava esperando por Catarina. Calisto então pergunta como ela sabe. A jovem engole seco, remói, mas acaba dizendo que estava voltando da cidade de um encontro com Januário. Imediatamente, Calisto fica desolado e diz não saber o que fez para merecer um desgosto desse. Lindinha, no entanto, diz que não aconteceu nada demais e que voltou de carro porque estava à noite e era perigoso. O Petrúquio então conclui que Catarina deve ter entrado de fininho no carro e partido, pois caso contrário teria encontrado a mulher andando na estrada. Mas, preocupado com o sumiço da esposa, o fazendeiro começa a gritar por Buscapé. Em um primeiro momento, ele tenta descobrir de Neca e Mimosa o segredo de Catarina, mas as duas juram de pé juntos que jamais irão abrir o bico. O homem, no entanto, faz com que Buscapé abra o bico e ele diz então que Catarina está na casa de Dalva. Imediatamente, Petrúquio avisa que irá pegar a sua carroça e trazer a fera de volta, nem que seja arrastada pelos cabelos. O homem ainda afirma que quer saber o que ela tem tanto para lhe contar. Furioso, ele sai, deixando todos muito apreensivos. Enquanto isso, Bianca se encontrará com o professor na igreja. A mocinha dirá que estava com o seu coração partido por vê-lo nas ruas, mas que agora está um pouco mais tranquila ao ver que ele está conseguindo tocar a sua vida. O professor então conta que um amigo seu está lhe ajudando e até mesmo arrumou uma espécie de emprego para ele, mas que ainda não sabe exatamente o que precisa fazer. Ao ouvir isso, Bianca fica preocupada e pergunta: "Mas professor, será que é algo bom? Será que não é algo perigoso ou fora da lei?" O professor então diz que não sabe ainda, mas que o pior mesmo é ficar ao relento, na chuva, com frio e com o estômago remoendo de fome. Ele então pergunta para Bianca se ela já sentiu fome. A mocinha então lhe conta: "Já sim, professor, já fiz greve de fome." O professor, porém, fala da fome de verdade e pergunta para ela se ela realmente sentiu fome, já que quando fez a tal greve, bastava abrir um de seus armários na casa e pegar um pedaço de pão, mas que nas ruas a fome é tamanha que é difícil até mesmo manter a sua própria dignidade. Bianca então fica triste e desolada com a situação, mas o professor lhe avisa: "Bianca, eu queria vê-la pelo menos uma última vez, eu estava com muita saudade." A menina conta que também estava morrendo de saudade, porém logo ela se entristece. A jovem então começa a choramingar e o professor pergunta o que está acontecendo. Neste momento, então, ela conta que prometeu se casar com o Heitor. A jovem diz que prometeu isso, pois assim o professor seria liberto. Imediatamente, Edmundo fica desolado e ele conta: "Eu soube, Bianca, eu soube por Candoca, mas eu não pensei que seria assim. Bom, talvez isso seja realmente o certo e você se case com o Heitor e seja muito feliz." Bianca fica desolada com a situação e Edmundo então deseja toda a felicidade do mundo para a menina e avisa que aquela é a última vez que eles irão se encontrar.
Em seguida, o homem vai embora, deixando a jovem triste e se lamentando pela situação. Do lado de fora, Edmundo se encontra com Candoca e diz estar muito abalado. A filha de Dalva então tenta consolar o homem, mas o professor diz que não aguenta mais ver Bianca e nem saber que ela ficará com Heitor, e que assim cumprirá o seu novo trabalho e logo em seguida irá embora, e assim irá se transformar em apenas uma lembrança para Bianca. Mas enquanto a mocinha não chega, Marcela irá revelar a Batista sobre seu encontro com Catarina e abrirá o bico a respeito de seu empréstimo a Petrúquio. Batista dirá que ela fez muito mal, mas Marcela se fingirá de sonsa e dirá que teve boas intenções, pois na fazenda as pessoas estavam passando fome. Batista então ficará transtornado e mais transtornado ainda ao ouvir Marcela falar que Catarina lhe desrespeitou. O homem então diz que a Catarina deve lhe respeitar de uma forma ou de outra. Neste momento, Bianca chega e o bigodudo pergunta onde a mocinha esteve. A jovem, porém, revelará a verdade e confessará que foi ver o professor. Imediatamente, Batista irá repreendê-la, mas a menina contará que foi a última vez e que disseram adeus um ao outro. Batista então parabeniza a menina e fica feliz ao dizer que ela caiu em si. Eu não aguento mais esta tortura. Batista fica surpreso e é claro que Marcela o convence a acelerar o casamento. Mas enquanto isso, Joaquim ficará perplexo com uma grande revelação. Em seu quarto, conversando com Januário, de repente ele receberá a visita de Teodoro. O rapaz chegará esbaforido e dirá: Doutor Joaquim, aconteceu uma grande tragédia. Joaquim perguntará o que houve e Teodoro dirá que recebeu um recado. Em seguida, ele dirá: Doutor Joaquim, ele teve coragem mesmo de fazer, eu achei que nunca fosse ter. Joaquim, sem entender, manda o rapaz desembuchar, e Teodoro então conta que Batista entrou com um processo para fazer com que Joaquim se passe por doido, e assim roube toda a sua fortuna e mude o testamento. Joaquim, ao ouvir isso, ficará incrédulo e terá a plena certeza de que Marcela está envolvida até o pescoço. Mas e aí, pessoal? O que você achou dessas cenas da novela O Cravo e a Rosa? Acham que Joaquim deve punir Marcela? Além disso, gostariam que Bianca e o professor ficassem juntos? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela, que estarei esperando por todos vocês.